favor, todos de pé. Podemos sentar. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso, plantão urgente. Acaba de ser adiado por mais uma vez o julgamento do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender a sessão e adiar para a próxima quinta-feira. Você vai entender um dos motivos que podem ter levado o ministro Alexandre de Moraes a tomar essa decisão. Mas antes, volto a ressaltar para vocês aqui, o canal precisa da sua ajuda. Se você puder colaborar conosco através do Pix, que está no primeiro comentário, vai ser de extrema importância para a manutenção desse canal, para continuarmos aqui trazendo trabalho diariamente, informação com viés de direita para você. Então, se você puder, ajude a gente através do Pix, que está aí no primeiro comentário, o CNPJ, você vai colaborar bastante. Pessoal, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator da ação, ele fez um voto de 400 páginas, mas não leu as 400, leu uma de 100 páginas, o resumido. E nesse voto, o ministro deu, no caso, o primeiro voto de verdade desse julgamento que começou semana passada. E ele condenou Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada na condenação, mas tem um ponto muito importante nessa condenação aí, que ele resolveu aderir, né, parcialmente o pedido do PDT. Vamos ver. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meio de comunicação nas eleições de 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Então o ministro Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida, ele coloca ali parcialmente. Vocês perceberam isso? O que significa esse parcialmente? Ele indefere a cassação da chapa, porque ele não quer deixar o Braga Neto inelegível. Então, para o Braga Neto não ficar inelegível e ficar só o Bolsonaro, ele direciona esse voto, ele faz essa separação parcial, aí, né, ele coloca parcialmente deferido o pedido do PDT. Então, esse é o motivo, tá? Para não caçar a chapa inteira, então só o Bolsonaro fica inelegível. É uma ação direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes resolveu suspender a sessão. Vamos dar uma olhada. Sua Excelência julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido dos meios de comunicação nas eleições 2022, em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Sua Excelência declarou sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Deixou de aplicar a cassação de registro da candidatura dos investigados. Então, na próxima quinta, volta aí o julgamento. Por que Alexandre de Moraes decidiu adiar novamente o julgamento? Não é estranho? Poderia, já tem casos de julgamento que adentra a noite. Não é o horário só o motivo. O motivo se chama ministro Raul Araújo. O cenário nesse exato momento mudou. Não é mais 6-1, como era previsto inicialmente, com o voto do Cássio Nunes a favor do Bolsonaro. O cenário, os bastidores mostram que o cenário agora é 5-2. Não que isso salve Bolsonaro, obviamente. Mas o nome dele é Raul Araújo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que já deu várias decisões favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. E ele seria o 4º ministro a votar. Vocês já viram aquela história de o jogo só acaba quando eu estiver ganhando? Pois bem,
O ministro Alexandre de Moraes, ele não quer um pedido de vista e tem trabalhado em cima disso nos bastidores, como relatou a Malu Gaspar, do jornal o Globo. Por ele não querer, né, esse adiamento da votação, talvez explique o adiamento para a semana que vem. Ele tirou a última semana para poder convencer os ministros a não pedirem vista. Mas parece que o Raul Araújo ainda era uma incógnita. E por ele ser o quarto ministro a votar, ele poderia interromper o julgamento, mesmo com a antecipação do voto do ministro Alexandre de Moraes, porque ele já prevê um pedido de vistas do Cássio Nunes, então ele adiantaria o seu voto para que, caso o ministro Cássio Nunes pedisse vista, isso seria inútil, né? Bolsonaro estaria caçado do mesmo jeito, porque já teria formado maioria. Mas no caso do Raul Araújo é diferente, porque mesmo que ficasse 3-0, o Raul Araújo suspende e não tem maioria para condenar Bolsonaro. Então, nesse caso, não seria o suficiente. É por isso, talvez, que o ministro Alexandre de Moraes tenha suspendido e colocado para a próxima quinta-feira. Talvez mais um dia. Mais um dia para tentar convencer os ministros de que Bolsonaro precisa ser cassado logo. Inclusive, o Flávio Dino disse que Bolsonaro serviria de exemplo para os extremistas. E também nós temos aí outras fontes que dizem que ele tem que ser um exemplo. Bolsonaro vai ser usado de exemplo, né? E o advogado, inclusive, de acusação, o Walter Agra, que é do PDT, contratado pelo PDT, ele disse que precisa dar um basta nessa desconfiança na urna eletrônica. Eu acho interessante, né, o Walter Agra dizer isso, porque você condenar uma pessoa por ter suscitado alguma desconfiança sobre esse instrumento vai acabar com a desconfiança de qualquer outra pessoa que venha a ter? Ou essa pessoa vai ficar mais desconfiada ainda? Ué, vocês estão tentando calar o cara de qualquer jeito, será que tem erro aí? Será que essa é a estratégia correta para aqueles que defendem a inviolabilidade? Punir, calar, censurar as pessoas dessa forma, tirar ele da corrida eleitoral? Isso não suscitaria mais dúvida ainda nas pessoas? Eu acho que é uma estratégia errada essa declaração do Walter Agra, advogado advogado no Tribunal Superior Eleitoral da acusação, né, do PDT, que entrou com esse pedido. Me diga aqui embaixo, esse cenário aí, será que vai ter um outro adiamento na quinta-feira? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele poderia ter colocado esse julgamento de hoje para a parte da manhã, né, e já ter encerrado agora com o voto de todo mundo. Por quê? Estão adiando tanto. O jogo só acaba quando estiver ganhando? Será que é isso? Gostaria muito aí da tua opinião aqui embaixo. E volto a ressaltar, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo, estamos aqui de maneira assídua, tem notícia urgente, a gente entra em plantão para trazer para vocês, então deixe o seu gostei no vídeo, isso aí não custa nada. E se você quiser colaborar com o nosso trabalho, pode fazê-lo. Se você está no exterior, por exemplo, não tem Pix, você pode fazer através do Valeu, né, ou através da conta corrente, para quem não tem Pix, está na descrição, ou através do Pix que está aí no primeiro comentário. Muito obrigado.